Então observe isso aqui. Prosseguindo aquilo que eu falei no final do vídeo passado, no final do vídeo anterior da mesma aula de hoje. Então o povo de Israel dependia 100% do plantio, da colheita. Tá? Então automaticamente Deus sempre alertou para o povo estar voltado para Ele. Porque automaticamente quando se vira as costas para Deus, vem as consequências. Tá? Então nós vamos prosseguir aqui. Mais um quadro. Tirei foto, tirei. Vamos lá. Não chegou perto. Tá, obrigado. Vamos lá. A gente pensa que não, mas olha a poeira. Isso aqui. Vamos lá. B. Aqui. Fica certinho. Aleph, Dalet, Bet. Enfim. Vou pedir vocês também que se inscrevam da direita para a esquerda, porque lá para maio a gente começa o curso de hebraico bíblico. Tá? Para quem ama conhecer a Bíblia no texto que ela foi escrita, porque para a nossa transliteração para o português a gente perde muita coisa. Tá? Então por isso, sempre quando você for fazer uma mensagem, uma ministração, tenha vários textos. Tá? Tenha vários exemplares de Bíblia para você comparar um com o outro. Ok?
não sei se vocês perceberam, deixa eu só dar uma paradinha, se vocês perceberam. Havia uma grande nuvem de gafanhotos que estava se aproximando, pensando nisso, do Brasil. Eu rapidinho comecei a clamar a Deus. Comecei a clamar a Deus, Deus tem misericórdia da nação, tem misericórdia. Não nos puna por causa de uns, porque na nação de Israel era assim, às vezes por causa de um ou dois, por causa de uma família, todo mundo pagava. Então, às vezes eu comecei a orar a Deus, falei, Deus, porque tem gente que não deu nem a mínima, mas se esse gafanhoto chegasse no Brasil, ia acabar com o alimento de um dia para o outro. Porque eles viajam em bando de 10 bilhões, que eles é capaz de cobrir a luz solar num facho de 1,8 km. Não sei quantos, dá para medir, não sei quantos estádios de futebol. Então, cerca de dias, 1 ou 2 dias de dia ia destruir tudo. Só ia ter alimento que já estava estocado, que já estava embalado, armazenado e o que estava no mercado. Acabou isso aí iria vir a crise. Só que a gente vê essas coisas, por não conhecer escatologia, a gente fica desapercebido. A Bíblia diz que veriam pestes. A expressão peste está associada à praga. Tá? Em alguns textos diz as 10 pestes do Egito, outros diz as 10 pragas. São a mesma raiz no hebraico. Só que uns transliteraram como praga, a maioria transliteraram como praga. Só que está associado também à peste. Tá? Então isso aponta para o fim dos tempos, sinais da volta de Cristo. Tá? A gente vai estar com o intuito de estar aplicando escatologia em abril. Tá? Pastor, quero tentar levar esse projeto para a minha igreja. Entre em contato com a gente, tá bom? Porque a gente vai abrir a inscrição, a gente vai fazer a inscrição para começar o curso. Tá? A gente vai analisar aonde tem mais. Exemplo, temos a igreja do Rodrigo, temos a igreja do José, lá tem 10 pessoas lá. Então a gente vai privar em dar lá. Tá bom? Tem uma igreja de João Batista que tem 5, tem 15. Então a gente vai ver aonde tem mais e vai escolher essa localidade. Tá bom? E o nosso intuito é levar a palavra e fazer com que você conheça e esteja atento à volta de Cristo. Porque tem muitos crentes desapercebidos. E é o maior evento a ser acontecer, a ser realizado, é uma certeza, a volta de Cristo. Vamos lá. Busca de alimento. Aqui é ponto final, tá, Vitor? Vou botar aí ponto final.
faz 1, 2, 3, 4 só. Vou descer. Vamos lá? Vamos. Aqui. B. Gafanhoto migrador. Gafanhoto. A segunda palavra usada para o gafanhoto migrador é aber. Aber. Que é o quando está. Calma aí. Eu, hein? Escrevi errado, tá? Deixa eu ver. Gafanhoto. Aber. Que é o. Aqui tem a palavra gafanhoto. Escrito aqui, ó. Eu escrevi. Antes do quando? Gafanhoto quando está em fase de crescimento. Ah, tá. Tá? Aqui. Tá. Vou botar aqui em cima, ó. Tá? Aí você lá no quadro, fique só atento a isso. Tá bom? Vamos lá. Aber, que é o gafanhoto quando está em fase de crescimento. E por isso viajam em bandos, em busca de alimentos. Esta é uma palavra mais comum para se referir ao gafanhoto, usado 24 vezes na Bíblia. O gafanhoto migrador, como o nome diz, representa a fase migratória, espalhando um rastro de destruição, pois quando acabam de comer em um lugar, logo passam para outra plantação. Deixa eu tomar uma água aqui. Vamos lá. Outro quadro. Chegamos agora aonde eu queria que chegasse. O terceiro inseto aqui. Que é um inseto que muitos falam que só pode ser repreendido com o dízimo. Sim, só pode ser mandado embora com o dízimo, ele não vai embora. C. Aí. Lembra de Amós 4? Olha aí. Se quem enviou foi Deus, como é que alguma cédula tem poder de repreender aquilo que Deus enviou? Veja bem. Eu não sou contra dízimo, pelo amor de Deus. Dízimo é gratidão. Tá? Portanto, no Novo Testamento, Paulo orienta a igreja para contribuir. A coleta que se faz, essa coleta que se faz é a coleta que, particularmente, os pais na fé chamam de dízimo. Tá? A era patrística.
chama de dízimo. Ele fala assim, ó, a contribuição, a coleta, que é de costume, né, que você faça de acordo com a sua necessidade. Exemplo, a gente sabe que a palavra dízimo no hebraico é maaser, 10ª parte, né? Mas se eu posso dar mais, eu vou me reter aquilo? Não. Então se você pode dar mais, então você contribua mais. Então se você pode dar só os 10%, amém. O mínimo é os 10%. Mas amém. Mas se você pode dar mais, você dá mais. Pastor, é obrigado a dar dízimo? Não. Porque não está na lei. Dízimo é um princípio. É ato de gratidão. Tá? Porque quando Abraão ganhou aquela guerra, Abraão ganhou a guerra sem ter basicamente recurso nenhum. Eram vários reis, várias nações contra Abraão e mais 318 pessoas. E Deus deu vitória a Abraão. 318 empregados, que nunca pegaram uma espada, nunca pegaram uma flecha, nunca pegaram uma lança. Por isso Abraão deu o dízimo dos despojos, dizendo que foi Deus que havia dado vitória, de forma de gratidão. Então dízimo não é dever, é gratidão. É um princípio bíblico. Só dizima quem é grato. Quem não dizima é porque é ingrato. Vamos lá. Vamos entrar agora nessa aqui profundo, hein? Se você observar em outros quadros que a gente passou antes desse aqui, você vê que é um progresso da lagarta, que é o cortador, que é o gafanhoto, que é o migrador, e agora o devorador, que já é uma fase adulta. É um processo de crescimento. Tá? E o pior, é uma fase de crescimento e reprodutiva. Esses aqui já colocam larva para começar a dar outros. E dar o mesmo segmento.
Depois disso aqui, agora tem mais 2 quadros. E a gente conclui, tá? Mas esse aqui eu tenho que entrar um pouquinho. Esse aqui eu tenho que entrar, tá? Depois fala do destruidor, que é o pulgão, que é aquela mancha de ferrugem que a gente já falou. Mas esse aqui a gente temos que entrar. Vamos lá, ó. O gafanhoto devorador é a locusta, tá? Você leu comigo Amós 4:9. Deus falando que enviou o devorador. Deus enviou a locusta. Tá? Para quê? Para consumir a plantação. Tá? Para destruir tanto a hortaliça quanto as árvores. Automaticamente, Zacarias vai dizer que na família das pessoas que eram infiel ficava um rolo. Aqui a casa, a pessoa que era infiel ficava um rolo em cima e a plantação logo assim. Então, os gafanhotos, por sinais divinos, consumiam essa plantação. Só que o vizinho do lado ficava preocupado. Por quê? Porque saiu de lá e vim para cá também. Tá? Então, isso era um mecanismo que Deus usava para trazer o povo de volta para ele. Como uma vara de correção, assim como um pai e uma mãe corrigem um filho, Deus estava corrigindo os filhos. Tá? A problemática aqui, gente, do devorador... Deixa eu tirar isso aqui, que eu não aguento mais. A problemática aqui, Ivo, dessa palavra devorador, não é você dizer que é um demônio. Tipologicamente, eu não vejo perigo nisso. Tá? Até porque a gente usa sobre aquela expressão de Salomão, apanhai para mim as raposas e as raposinhas, porque elas destroem a vinha que está para florescer. Tá? Então a gente aplica tipologicamente como as raposas, como o diabo e seus adeptos, né? O diabo e seus anjos. Tá? Então o perigo aqui não é para dizer que isso aqui é um demônio. Isso aqui não é um perigo, porque tipologicamente pode. Sem perigo nenhum. A grande problemática aqui é eu expressar que esse demônio, que é o inseto, mas tipologicamente está usando como demônio, só sai através do dízimo. Porque se foi Deus que enviou, no capítulo 4, versículo 9 de Amós, como é que alguns reais, algumas cédulas, têm poder de fazer retroceder aquilo que Deus mandou? Só tem uma coisa que faz isso aqui retroceder. É o povo se voltar para Deus. É o povo se arrepender. É o povo se converter. Lembra de 2 Crônicas 7:13? Se eu fechar o céu, se eu enviar o gafanhoto, essa é a primeira parte do versículo 13. São duas condicionais que Deus deixa ali. Mas olha o versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo que carrega o meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Não está falando de coração, está falando de terra física. Quer ver? Abre em Joel. Abre em Joel 2. Joel 2:25. Joel 2:25. Daniel, Oséias, Joel 2:25. Olha o que vai dizer. Restituir-vos-ei. Lembra que a nossa base foi Joel 1, do 1 ao 4. No versículo 4 diz que o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, o gafanhoto, o devorador. Você leu essa base, nós lemos essa base, lembra? Aí agora Deus vem e diz
o resultado final. Porque Deus enviou as pragas para trazer o povo de volta para ele. Joel, filho de Petuel, profetizou. O povo se arrependeu. E Deus agora vai liberar uma palavra aqui. Olha a palavra que Deus vai liberar. Versículo 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e pela locusta. E o pulgão e a oruga. O meu grande exército. Grande exército de quem? De Deus. Quem enviou? Leia. O meu grande exército que enviei contra vós. Quem enviou? Deus. Quem enviou? Deus. Então, o plano de Deus foi trazer Israel de volta para ele. Deus envia o seu exército, que são esses insetos aqui. Aí eu vou e prego na igreja que o que repreende isso aqui é a cédula. Essa expressão é totalmente errada. A gente aplica o texto de forma errada. Quer ver? Abre Malaquias 3. Eu vou dar bem superficial, porque quando vamos falar de dízimo, a gente vai entrar, ainda na submersão, a gente vai entrar mais profundo, tá? Ó, vamos lá. Ó, lembrando que Malaquias veio séculos depois de Joel. Veio depois. Aí olha Malaquias 3, versículo 7. Desde o dia de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Então Deus está requerendo que o povo guarde os seus estatutos, porque desde os dias dos vossos pais vocês não guardaram meus estatutos. Tornai-vos para mim, ó, e eu tornarei para vós. Porque a gente pensa que, meu Deus, tem que chegar na gente para depois a gente chegar. Não. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Nada tira Deus do seu lugar. O meu problema não é o problema de Deus. O meu desespero não desespera Deus. Então Deus está no seu lugar, Ele usa os seus exércitos para me trazer de volta para Ele. Depois quando Ele traz, aí Ele se chega para nós. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Porque são duas perguntas. Em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Primeira parte aqui, esse texto aqui, não é endereçada na sua totalidade para o povo. Essa parte aqui. Essa parte aqui está endereçada aos sacerdotes. Tá? Somente 1,5 capítulo dos 4 capítulos de Malaquias são destinados ao povo. Os outros 2,5 capítulos são destinados aos sacerdotes. O período aqui é pós-exílio. É pós-babilônico. Não existe mais templo. Então o povo reunia a sua colheita anual e levaria para o sacerdote. Porque o sacerdote nessa época só tinha um como um sacerdote. Então levaria para o sacerdote. Até chegar ao sacerdote, as pessoas mexiam nas ofertas. Mexiam nos dízimos. Então Deus está requerendo os sacerdotes. Vamos prosseguir o versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim toda a nação. Aí agora Deus já vira para a nação. Tá? Deus está requerendo o sacerdote. Agora Deus se endereçou à nação. Aí vai dizer, ó, trazei todos os dias. Agora é para o sacerdote de novo.
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja... Mantimentos. Que dízimo era esse aqui? Não era cédula. Não era reais. Esse dízimo aqui era alimento. Era do plantio da terra que Deus estava requerendo. Vamos ver se eu lembro do plantio que Deus estava requerendo. Deus estava requerendo da azeitona, da oliveira, da figueira, da videira. Deus estava requerendo das tâmaras, que é o mel, e não é mel silvestre de abelha, é mel de tâmaras. Então Deus estava requerendo isso na sua casa, para que não faltasse alimento. Por quê? Só quem poderia comer desse alimento? Primeiro, o sacerdote. Segundo, os levitas. Terceiro, os porteiros. Melhor dizendo, terceiro, os cantores. Quarto, os porteiros. Quinto, os estrangeiros que estão na cidade, os peregrinos que estão na cidade sendo estrangeiro no país. Sendo que, para esse estrangeiro comer, ele não poderia ter irmãos mais velhos do que ele. Aí ele poderia comer. Essa é a primeira condicional. Segunda condicional, tinha que temer a Deus. Segundo, os órfãos. Também os órfãos tinham que temer a Deus. E terceiro, o sétimo, né? A viúva. Então eram 7. Vamos lá, de novo. Eram 7. Sacerdote, que trabalhava no templo, tinha que comer desse dízimo. Os levitas, os cantores, os porteiros, estrangeiros, viúva e órfãos. 7. Okay? Eu não sei se você se detém a gramática do texto. Esse texto aqui, de Malaquias 3:10, não fala de um dízimo só. Você nunca ouviu isso. Está vindo aqui pela primeira vez na minha boca. Não fala de um dízimo só. Fala de vários dízimos. Tá? Portanto, na submersão nós vamos falar sobre o dízimo Rishon, o dízimo que é o Maaser Rishon, Maaser Ani. Vou te falar pelo menos 5 dízimos na Bíblia. Observe. Trazei todos os dízimos. Ou seja, se fosse um dízimo só, seria trazei todo o dízimo. Trazei todo o dízimo que você arrecadou aí. Não. Está dizendo, ó, você que está trazendo dízimo para cá. Trazei todos. Não está falando de pessoas. Está falando de mais de um dízimo. Isso é gramática. Isso já não é hermenêutica nem exegese. Isso já é gramática. Já é português. Tá? Então existe mais de um dízimo. Eu falei sobre isso na submersão. É para que haja alimento. Pastor, o que difere o nosso dízimo para esse aqui? O nosso dízimo não é dízimo cultural. Isso aqui é um dízimo cultural. É o dízimo deles. São 5. Perdão, são 3. Vou falar de 5 porque eu vou falar do dízimo de Jacó e do dízimo de Abraão. São 3. Dízimo cultural. E o meu dízimo não é alimento. Por isso que muita gente não dá dízimo. Fala, me dá dízimo, então não tem que levar alimento. Não. O meu dízimo não é cultural. O meu dízimo é um princípio. Que veio antes da cultura. Que é o do ouro. Que Abraão deu. Mas eu não ando ouro. Mas se você não sabe, as cédulas que você carrega na sua carteira, que você carrega na sua bolsa, é ouro. Porque primeiro bate o ouro na caixa da moeda, na casa da moeda, o ouro bateu lá, eles viram o peso do ouro, calculou o ouro, eles convertem aquele peso em ouro em cédulas e manda para a sociedade, manda para o mundo. Então, a cédula que você carrega é ouro. Tá? Então, é esse dízimo que nós praticamos. Tá?
Na submersão, quando nós falarmos sobre esse assunto aqui, vamos entrar um pouco mais a fundo, tá bom? Vamos lá. Então esse dízimo aqui, que é um dízimo cultural, é para que haja alimento na casa de Deus, porque Deus não admitia chegar um estrangeiro, chegar um órfão, chegar uma viúva na casa dele que temia ele e saísse de lá sem um alimento. Deus não admitisse o sacerdote que trabalhava na igreja não receber, no templo não receber. Deus não admitia que o levita que trabalhava de montano, trabalhava na ornamentação não recebesse. Deus não admitia que aquele que trabalhava como cantor não recebesse. Deus não admitia nem que os porteiros ficassem sem receber. Então, esse 3:10 aqui de Malaquias, hoje a gente ouviu tantas coisas acerca dele de forma errônea. Tá? Vamos prosseguir para a gente concluir a aula de hoje. Os outros 2 quadros na próxima aula. Tá? Eu creio que mais 2 aulas a gente consegue concluir essa parte de falando somente o que a Bíblia diz. Ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aí vem Deus, ó. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Ó, quando é que o povo pode fazer prova de Deus, vida? Quando Deus não abre a janela do céu. Porque quando você é fiel, quando o povo era fiel a Deus, naquilo que era do Senhor, na sua ordenança, o povo não fazia prova de Deus. Porque não precisava, porque isso aqui é uma condicional também, gente. Ah, eu vou fazer, mas não vou fazer prova de Deus. Gente, não precisa. Deus não é infiel. Não precisa. Porque, ó, para fazer isso, para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim, diz o Senhor do Exército. Se eu, ó, depois você vai fazer prova de mim. Se eu não vos abrir a janela do céu, então você só pode fazer prova de mim se eu não abrir a janela do céu. Pegou isso aqui? Pegou esse detalhe? Ou quer que eu repita? Posso repetir? Ó, trazei todo dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu. Então, olha só, a sua fidelidade a mim, pode ficar tranquilo. Não vai precisar você fazer prova de mim, porque eu vou abrir a janela do céu. Então você só vai fazer prova se eu não abrir a janela do céu. Então você não vai fazer prova, porque eu vou abrir a janela do céu. Você só vai fazer prova se eu não abrir. Pegou? Uhum. Esse detalhe do texto? Essas minúcias aqui é muito importante. Ó, se eu não abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, quem repreende é quem? E por causa de vós, quem vai repreender o devorador? Não Deus. E por causa de vós, repreenderei o devorador, por causa de vocês. Eu vou repreender o devorador. Eu vou repreender. Porque aquele que mandou tem poder de repreender. Para que não consuma, consuma o quê? O fruto. Então esse texto aqui está relacionado ao plantio, à colheita, ao fruto da terra. E à vide do campo. E a vide do campo não será estéril. Diz o Senhor dos Exércitos. Tá? Então, esse dízimo aqui de Malaquias 10, nós não praticamos. Por quê? Porque é um dízimo cultural. É um dízimo para a nação. Tá? Os 2 quadros que faltam, a gente passa na próxima aula. Do pulgão. Tá? Então, o que acontece? A gente pega esse aqui e fala que é um demônio. E fala que só pode repreender ele com o dízimo. Por causa de Malaquias 3:10. De forma muito errada. Por quê? Porque abre aí Marcos 15. Para poder encerrar. Marcos 15. Marcos 15. Marcos 15, 17. Abriu? Vamos lá.
Eu disse que não é problema usar isso aqui tipologicamente, vida, como demônio. O problema é eu falar que isso aqui só pode ser repreendido pelo dízimo. Portanto, está lá em Malaquias 3:11 que por causa de vós. Porque vocês se converteram. Porque vocês estão praticando o que eu ordenei. Dentro dos meus estatutos e nas minhas ordenanças. Então, por causa de vós. Eu que vou repreender o devorador. É Deus que repreende. Porque se a gente falar que isso aqui só sai... isso aqui só é expulso pelo dízimo, a gente entra em contradição com Marcos 16:17. Que Jesus disse. Marcos 16:17. Me perdoa. É Marcos 16:17. Diz assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome. Expulsarão os demônios. Em meu nome. Expulsarão os demônios. Então, se eu usar o nome de Jesus, eu expulso. Se fosse demônio, eu expulsaria. Não com dízimo. Porque será que o nome de Jesus é tão fraco que não consegue expulsar isso aqui? Essa é a problemática. Tem que trazer o dízimo porque o devorador só é repreendido, só é expulso da sua vida por causa do dízimo. Isso é uma heresia grotesca. Tá bom? Terminando aqui. Malaquias 3:10. O dízimo é cultural. É o dízimo específico para os judeus. Que são os 3 tipos de dízimo que existem. Tá? Dentro dessa cultura deles. Mas na submissão vamos falar sobre os 5 dízimos, biblicamente falando. Por que a gente não pratica o dízimo de Malaquias 3:10? Porque é a cultura deles. Nós praticamos o dízimo de Gênesis 14. Tá? Nós praticamos o dízimo de Abraão, que veio antes da lei. O dízimo de Malaquias 3:10 é um dízimo de ordenança que está nas leis. Agora o dízimo de Gênesis 14 é um dízimo de princípio. Porque ninguém ensinou Abraão a dizimar, humanamente falando. Foi o próprio Deus que ensinou Abraão a guardar esse princípio. Tá bom? Então, mais para a subvenção, a gente vai falar acerca de, na sua totalidade, de oferta, dízimo, voto, enfim. Tá? Na sua totalidade, de uma forma mais profunda ainda. Eu espero que essa aula tenha aberto a sua mente. Você vai ouvir muitas igrejas por aí ainda aplicando de forma errada esse texto. Tá? Mas, graças a Deus, hoje você tem a veracidade da palavra no seu conhecimento e com isso o reino dos céus só tem a ganhar, tá bom? Porque a submersão que nós estamos estudando é para desmistificar muitas teses errôneas, tá bom? Então, quem enviou o devorador foi o próprio Deus. Está lá em Joel 2:25, que o devorador, a largata, a locusta, o migrador, o cortador, devorador, o destruidor, são o exército que Deus envia para poder trazer o povo de volta para ele. Se foi Deus quem enviou, ele pode repreender, como está lá em Malaquias 3:11. Ok? A gente vai ficando por aqui, deixando a graça e a paz, a graça que Deus já liberou sobre a vida de vocês através de Cristo Jesus e liberando a paz. Tá? Vamos orar para terminarmos a aula de hoje. Senhor, quero te agradecer pela dádiva e pelo privilégio de estarmos aqui estudando a tua palavra. Que essa palavra venha penetrar no coração dos teus filhos de forma clara e de forma precisa, em nome de Jesus. Observação aqui, não estou dizendo que você não tem que dizimar. O nosso dízimo vem do princípio de Abraão, tá? Que está lá também em Hebreus 7, que é um dízimo a ser entregue, é um princípio a ser entregue até o regresso da volta de Cristo. Tá? Malaquias 3:10 é um dízimo cultural. Tá? Trazei todos os dízimos. Os 3 dízimos que tem dentro da cultura judaica, que é para os judeus, para que haja comida, alimento na minha casa. Tá bom? Eu me despeço aqui, ficando por aqui e deixando a paz e até a próxima aula. Lembrando para você, vencimento é dia 20. Tá? Então, algumas pessoas ficaram chateadas porque foram cobradas, porém, você só é cobrado se você não dá uma satisfação. Tá bom? Então, teve uma aluna que pagou ontem, mas ela 10 dias antes, quase 12 dias antes, nos avisou com antecedência. Então a gente se programou no tocante a isso. Tá bom? Então me despeço aqui, tá bom? Todo vencimento é dia 20. Tá ok? A gente de hipótese alguma quer constranger e não queremos magoar ninguém. Tá? Automaticamente, quando você dá uma satisfação,
a gente fica munido daquilo que você falou e automaticamente a mensagem de cobrança, que é uma mensagem muito chata, não irá chegar até você. Tá bom? Porque estamos aqui não se tratando de dinheiro, estamos aqui levando a palavra de Deus de forma certa e de forma precisa. Tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem